Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui entre família, entre irmãos, estarmos aqui ouvindo a Tua voz, Senhor, nos enchendo de Ti, ó Pai amado, recebendo do Teu direcionamento, do que o Senhor quer para nossas vidas, recebendo, Senhor, do Teu ensinamento, ó Pai amado, porque precisamos de Ti, Senhor. O que será e o que seria das nossas vidas sem a Tua presença, Pai? Então, meu Deus, que o Senhor nos encha, porque não queremos levar uma vida de qualquer forma, não queremos levar uma vida de qualquer jeito, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu, que o Senhor tem um propósito, um chamado para nós, ó Pai amado, que possamos, Senhor, buscar isso, que possamos ter fogo nos nossos corações, pelo Teu chamado, pelos Teus sonhos, meu Deus. Ó meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha e faça em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, que possamos entender o Seu propósito em nossas vidas, Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, Pai amado. Põe intensidade, põe fogo no nosso coração, ó Pai amado, por ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que o Senhor fale mais uma vez nesta manhã, como vem falando desde ontem à noite, e que o Senhor possa nos encher cada vez mais e mais, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Obrigado, pastor Jael. Bom, gente, o tema é voltando às origens. O apóstolo Helder me pediu para falar, um pouco sobre esse tema, um pouco do que foi, como foi um pouco a minha vida também, do ocorrido, do que aconteceu um pouco na minha vida, e vamos chegar lá, vamos falar um pouco disso, mas antes, eu quero dizer para vocês que essa palavra que Deus colocou no meu coração, que eu estou trazendo aqui para vocês, que ela soe na sua vida como um conselho de alguém que quer o teu bem, um conselho de alguém que não é tão velho assim, mas tem uma certa experiência de vida, que viveu algumas coisas, que fez muitas besteiras, mas que também soube, na verdade, soube voltar a Deus, porque Ele me escolheu. E eu quero que você entenda isso, porque realmente esse tema, de voltar às origens, é algo muito relevante. A gente tem visto o que tem acontecido nos dias de hoje, o quanto que a identidade de um cristão tem acabado na vida de muitos lugares, de muitas igrejas, de muitas pessoas. É muito mais comum hoje ver pessoas que não têm, aquilo que a pastora Aline estava falando, a imagem e semelhança de Cristo. É muito mais comum ver pessoas que se tornaram religiosos, e sendo que essas próprias pessoas são que criticam as igrejas por serem religiosas, mas na verdade essas pessoas é que estão como religiosos, porque eles dizem que são uma coisa, dizem que são cristãos, dizem que são evangélicos, dizem que são da igreja tal, mas não vivem como um cristão. É igual vamos exemplificar aqui para que fique claro para todos nós. Por exemplo, os meninos. Quantos aqui gostam de futebol, os meninos? Todos, Hoje em dia até as meninas, Qual é a menina que gosta de futebol? Antigamente nenhuma menina gostava, hoje em dia elas brigam também por causa de jogo. Você não vai ver, por exemplo, um flamenguista torcer para o Vasco, vai ver? Não, eles são rivais. Assim como você não vai ver um corintiano torcer para o Palmeiras, não é verdade? Quem faz isso não entende nada, está só no meio do fogo. Eita, eu sou isso, mas na verdade não entende nada.
A mesma coisa hoje, por exemplo, uma rivalidade nacional. Quem é palmeirense não vai torcer para o Flamengo, quem é flamenguista não vai torcer. Se bem que tem gente que torce para 10 times aí, né? Flamengo, Palmeiras, Remo, não sei, quando vê, nunca perde esse, né? Ganha todos os dias. Mas tem essas rivalidades. Irmãos, como é que a gente, por exemplo, sabe quem é um flamenguista, o corintiano? O flamenguista veste a camisa do Corinthians, do Palmeiras. Qual é a camisa que ele veste? Hein? Então você identifica, esse cara aí é alguém que não entende muito, né? Um flamenguista. É um doente, você, brincadeira, viu? Estou ofendendo todo mundo, que essa geração toda é flamenguista. Mas você vai dizer, esse é um flamenguista. Por que eu estou brincando e falando com isso? Porque, irmãos, quando alguém nos vê andando por aí, quando alguém nos vê, eles deveriam também nos identificar, saber quem somos. Assim como nós identificamos as pessoas no que elas são na sua vida secular, será que somos identificados também em quem somos como verdadeiros cristãos? Ou será que a gente leva uma vida às escondidas ou envergonhado? Tendo vergonha de ser quem é, tendo vergonha de mostrar quem realmente nós somos. Logo, por isso eu digo que essas pessoas que vivem dessa forma, assim, envergonhando de quem é, esses sim que são os religiosos, porque eles abrem a boca e dizem, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da igreja tal, mas não vivem realmente quem é ou o que é ser um cristão. Não vivem para ser de Cristo. Então isso é só pura religiosidade. A igreja se tornou uma instituição para essas pessoas, da qual as pessoas vão como se fosse um clube, como se fosse um ponto de encontro, mas elas não estão mais dispostas realmente a buscar a Deus, a entregar algo a Deus. Ontem até postei no grupo da igreja um vídeo desses shorts, né, que eu vi um pastor falando algo. Ele falou, as pessoas, antes, irmãos, nós chegávamos todos cedos à igreja, todo mundo queria estar desde o primeiro momento na igreja. Para quê? Para apresentar o nosso culto a Deus. Mas será que estamos realmente cultuando a Deus? Eu me lembro que o nosso pai nos ensinava isso. Olha, eu não quero ninguém chegando atrasado, e a gente ia todo arrumadinho para a igreja, chegava cedo, adorávamos a Deus no louvor, sabe, participávamos de todos toda a liturgia, vamos dizer assim, né? Mas de tudo o que acontecia durante o culto. Hoje em dia as pessoas escolhem os momentos que querem participar. Tem gente que chega no meio do louvor, tem gente que nem no louvor chega, porque a grande verdade é que estamos indo para a igreja para receber algo, mas o culto, ele não é algo para nós recebermos, o culto é algo prestado, é algo que nós damos. Quantos estão entendendo isso? É algo que a gente entrega. O culto é o momento que a gente entrega a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso. O culto é o momento que a gente dá também a nossa contribuição, dízimos e ofertas, para que o reino de Deus se estabeleça e que possa avançar e crescer, para que também as pessoas que dependam disso possam ter uma vida digna. E então, nós vamos receber do Senhor a sua palavra. Amém, irmãos? Então nós vamos receber do Senhor. Mas nós estamos vivendo em um momento que as pessoas só estão querendo sugar de Jesus Cristo como se Ele fosse, né? Eu sempre digo isso, um gênio da lâmpada, onde a gente, quando precisa esfregar a mão na lâmpada, Ele aparece e a gente faz os nossos pedidos, apresenta os nossos desejos e temos que ser atendido. Mas nunca nos importamos com os sonhos, com os planos e os desejos do nosso Deus. E a gente fala, não, mas Deus não precisa de mim, Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Irmãos, Deus fez o mundo, Deus fez todas as coisas, colocou Adão no paraíso e disse para que Adão cuidasse do paraíso. O apóstolo ali falava uma coisa que é uma verdade, ele sempre falava, depois que Deus fez um homem, ele usa a partir de agora o homem para a realização das coisas na terra. Ele faz as suas coisas através do homem, amém? Logo, irmãos, isso deveria ser algo que a gente tem que se alegrar, porque, poxa, é Deus que quer nos usar, que quer estar conosco, que quer fazer as coisas através de nós. Esse é um privilégio que nós temos. Mas muitos estão, sabe, não estão mais dando atenção para isso. Muitos não estão mais querendo saber disso. Como eu disse, estão indo para a igreja só para buscar coisas, e somente coisas terrenas. Eu não sou hipócrita e vir aqui dizer para vocês que a gente não tem que buscar os nossos sonhos, que a gente não tem que lutar, que a gente não tem que querer uma vida melhor. Não, eu não sou hipócrita disso. Todos nós devemos buscar isso. Mas a nossa busca a Deus, a nossa vida com Deus não tem que ser só por isso. Porque a maior bênção de todas, nem terrena é. A maior bênção de todas que podemos ganhar e receber do nosso Deus, ela é a eternidade. Quantos entendem isso? A maior bênção de todas é a eternidade. Jesus Cristo não morreu por nossos pecados, Ele não nos salvou para que simplesmente tivéssemos uma vida boa na terra, não, porque tem muitas pessoas que nem salvas são, mas são ricos e tal, logicamente que tem as suas dificuldades também, mas será que essas pessoas terão a eternidade garantida com o nosso Senhor? E aí que está a questão. Mas nossos olhos estão tão fechados para as coisas terrenas que mesmo dentro da igreja a gente avalia se alguém é uma bênção ou não pelo que conquista nesta terra. E isso é algo errado. Eu conheço muita gente, irmãos, que vive em uma casa de palafita, que por falta de conhecimento não pôde ter e dar uma vida melhor aos seus filhos e aos seus familiares, mas que são pessoas salvas, são pessoas que estarão com Cristo, assim como eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, tem muitos recursos, que vai deixar fortuna para os seus filhos, mas que estão vivendo uma vida de quem vai para o inferno. E preste atenção, o inferno e o céu, hoje que quase não é pregado, e muitas pessoas até deixaram de acreditar, são coisas verdadeiras que a palavra de Deus descreve para nós. Amém? Então que você entenda, acho que esse tema que o apóstolo Helder sugeriu é algo muito relevante, muito importante, para que você não seja uma pessoa que vai levar a sua vida de qualquer jeito, que vai usar a igreja como clube, mas para que você entenda quem você é, o que Deus te escolheu para fazer. Eu olho aqui, a grande maioria realmente das pessoas que estão aqui são jovens, e muitos são filhos, né, de pessoas que já são da igreja, já vieram da igreja, são cristãos, já faz tempo. Então, uma grande parte, eu sei que tem muitos de vocês que vieram de uma vida difícil, vieram de uma vida muito, de muitas lutas desde pequeno, mas eu já consigo verificar muitas pessoas que não experimentaram essa dificuldade. Quando eu digo essa dificuldade, não é dificuldade financeira, mas é de realmente conhecer o mundo, como é a crueldade do mundo, a vida pecaminosa, destrutiva, que o mundo oferece. Uma grande parte de vocês, os pais de vocês já receberam a Jesus, e vocês nasceram no Evangelho, ou então desde crianças já foram criados no Evangelho, não experimentaram
a desgraça que é uma vida sem Deus, sem o caminho de Deus. Muitos pais de vocês vieram de uma vida de droga, vieram de uma vida de criminalidade, vieram de uma vida onde a família não acreditava mais, vieram em uma vida onde nem mesmo eles acreditavam mais que eles poderiam ser regenerados. Talvez alguns de vocês também estavam nessa situação, estavam envolvidos nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Talvez alguns de vocês que estão aqui experimentaram essa desgraça que é a vida sem Cristo. E vocês sabem o quão é ruim viver uma vida assim. Você que experimentou isso sabe que lá no mundo não tem nada de bom. A felicidade é passageira, você está lá naquele momento, é curtição, é amigos que você acha que é verdadeiro, que está dizendo, vamos lá e tal, e você fica com aquela, uau, e tal, isso é legal, aí transa e sente o gosto do sexo e acha que isso tudo é legal, e aí você vai, se afunda, e fica numa busca constante por um vazio que há na alma. Porque a alma sem Deus é um vazio profundo. Porque Deus, quando fez o homem do pó da terra, Ele assoprou nas narinas. E a palavra de Deus diz que o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Só que quando o homem pecou, Adão foi retirado do paraíso. Logo o homem perdeu o acesso de Deus. E a alma, ela só é completa em Deus. Ela só é satisfeita em Deus, porque a alma foi algo que foi colocado de Deus em nós. Quantos entendem isso? Foi o sopro de Deus que colocou a alma em nós. Logo, ela é algo que pertence a Deus, amém? E se vivermos longe dele, o vazio está estabelecido. E aí, como é que a gente procura então preencher esse vazio que está no nosso coração, que está na nossa alma? É através das curtições, é através das amizades, é através do namoro, é através de tudo que a palavra de Deus chama carne. E é literalmente carne. Pegue aí no seu corpo, o que é isso? Toque aí no seu corpo, o que é isso? Isso é carne. E essa carne, esse corpo, ele é satisfeito com tudo que é terreno, porque ele faz parte desta terra. Que você entenda isso nessa manhã. Esse corpo, o teu corpo, ele é satisfeito com tudo que é terreno, porque ele é pó. Mas a alma que é em você, ela não se satisfaz com as coisas terrenas, porque a alma é eterna. Quantos estão entendendo isso? A alma é eterna, e ela só se satisfaz com o que é eterno. Que você consiga compreender isso, porque senão você vai viver uma vida tentando satisfazer o que só se satisfaz com o eterno, com o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim estamos, buscando a Jesus Cristo para a satisfação dessas coisas terrenas, sendo que o propósito dele é muito maior. Mas eu tenho plena convicção de que um dia você já experimentou a Jesus Cristo de verdade. Quantos aqui já tiveram um encontro real com Deus, ou acha pelo menos? Quantos aqui já tiveram isso? Ninguém? Quantos acham que não tiveram ainda uma experiência real com Deus? Levanta a mão. É melhor fazer assim. E ali o Mateus, que acha ainda que não teve uma experiência real com Deus, mas eu acho que ele está enganado, porque as informações que eu tive de como ele era, ele melhorou bastante. Apesar de ainda pisar na bola, né? Quem é que não pisa? Mas tenho plena convicção
Sabe, quantos de vocês já tiveram momentos prazerosos com Cristo, com Deus, entraram no seu quarto, choraram na presença dEle, abriram a palavra de Deus com vontade, não só por obrigação, mas com vontade, e Deus deu o discernimento, você leu, entendeu, e se não entendeu, você foi atrás e procurou. Quantos de vocês já não sentiram vontade no coração de vocês de levar Jesus para a sua família, para que a sua família fosse salva, de levar Jesus para os seus amigos, de levar Jesus para alguém, sabe, de ganhar uma alma, porque você sabe que a solução está em Cristo? Sabe, quantos de vocês já não fizeram isso? Mas aí o dia a dia, as coisas que nos cercam nesse mundo, muitas vezes nos tiram do centro, nos tiram do foco, nos tiram do que realmente nós temos que nos empenhar e fazer, nos esfria, e isso é algo que a gente tem que ter atenção. A palavra de Deus diz, em Apocalipse 2, exatamente isso, que Ele tem alguma coisa contra nós, que perdemos o primeiro amor, abandonamos o primeiro amor, e devemos voltar para isso, para esse primeiro amor. E o grande segredo, irmãos, é esse, é viver uma vida, não abandonando os nossos sonhos, não é isso que eu estou falando, mas é incluindo Deus. Na verdade, não é incluir Deus junto com os sonhos, é fazer com que Ele seja o centro. Na verdade, é fazer com que os nossos sonhos sirvam a Deus, estejam a serviço daquilo que Ele nos escolheu para fazer. Porque geralmente, irmãos, os sonhos que queimam em nosso coração, os sonhos lícitos que queimam em nossos corações, foi o próprio Deus que colocou em nossa vida. E vai estar a serviço dEle. Mas para que isso possa se casar, para que realmente a nossa vida cumpra esse propósito de Deus, é necessário que a gente tenha o direcionamento, a vida com Ele, intimidade com Ele. Promessas de Deus todos nós temos, mas para viver essa promessa, é necessário estar com uma vida na presença dEle, recebendo o direcionamento dEle. Para contextualizar isso que eu estou falando, abra sua Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 35. Amém? Versículo 1 em diante. Diz assim, ó: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com eles estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele, todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus
se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Olha só, preste atenção em algo. Nós estamos aqui no capítulo 35. E nesse momento da vida de Jacó, Deus não está simplesmente o abençoando, mas Deus está reestabelecendo uma aliança que foi feita antes, há muito tempo atrás. Porém, a vida de Jacó, o caminhar dele, fez com que ele fosse esquecendo dessas promessas. Jacó teve uma vida em que ele teve que realmente batalhar, lutar. Jacó era alguém muito ambicioso. Alguém sabe me dizer o que significa Jacó? Alguém? Não. Qual é o significado de Jacó? Literalmente, o nome de Jacó, Yaakov, significa aquele que segura no calcanhar. E também pode dizer-se, que ele é aquele que, vamos trazer é muito comum as pessoas falarem de trambiqueiro, porque foi muito pregado isso. E sim, Jacó fez algumas trambicagens para poder conquistar aquilo que ele queria. Mas porque Jacó tentou ganhar tudo com a força do seu braço. Mas na verdade, esse é o sentido de aquele que segura no calcanhar. Sabe por que ele é aquele que segura no calcanhar? Porque quando Jacó nasceu, primeiro, ele era gêmeo de Esaú. Então, Esaú saiu primeiro, e aí Jacó veio. Agora imagina, irmãos, um bebê recém-nascido, vir grudado com seu irmão, no pé dele. O seu irmão saiu e ele saiu segurando no pé dele. Ou seja, um símbolo de alguém que está lutando por algo que quer, que era exatamente a primogenitura. Amém? E foi o que Jacó lutou durante a sua adolescência e começo de juventude. E assim ele conseguiu. Esaú não estava ligando muito para isso, vendeu por um prato de lentilha. Só que eu acho que na cabeça de Esaú ele não iria perder isso por causa daquele prato de lentilha. E realmente era uma verdade. Na hora que o seu pai fosse os abençoar, na hora que Isaac fosse abençoar, Esaú iria se apresentar como o de direito. Mas Jacó, junto com a sua mãe, arquitetaram tudo para que ele fosse abençoado. E de fato, ele recebeu a bênção. Só que quando ele recebeu a bênção, sua mãe falou: olha, vai-te embora daqui, que quando Esaú chegar com a caça e com o cozinhado que ele vai fazer para o seu pai, e descobrir que tu fizestes isso, ele vai querer te matar. Então Jacó pegou o que ele poderia levar em sua viagem para a casa do seu tio Labão e rasgou. Interessante, irmãos, a palavra de Deus diz que Esaú chegou e implorou para que fosse abençoado.
E a palavra de Deus diz que ele não achou lugar de arrependimento. Muitos interpretam como que se ele não tivesse arrependido, mas não é esse o caso. Na verdade, era Isaac que não poderia se arrepender do que tinha feito, de abençoado ele. Amém, irmãos? Quando a palavra de Deus diz que ele não achou lugar de arrependimento, é porque Isaac já tinha abençoado Jacó, e não podia se arrepender disso e abençoar agora Esaú. Amém? E isso fez com que Esaú agora procurasse matar Jacó, queria destruir Jacó, porque a bênção de Esaú era ser servo do seu irmão. Serás servo do teu irmão, ele terá domínio sobre ti, tudo mais. Quando ele viu aquela bênção que ele recebeu, ele ficou louco. Amém? Desde esse momento, quando Esaú abençoou Jacó, ele estava abençoado. A bênção era que ele seria alguém que teria muitas posses, alguém que teria as terras que foram prometidas para eles, alguém que seria fecundo, alguém que iria, ter muitos animais, que no tempo, teria muitos, vamos chamar assim, funcionários, alguém que teria muitos filhos, uma descendência enorme. E o prazer dessa galera, irmãos, não era igual ao nosso de hoje. Quando a gente fala para vocês, para um jovem como vocês, olha, a bênção que está prescrita para ti é que você vai ser alguém que vai ter muitos filhos. A maioria das mulheres vai dizer, eu desconjuro, né? Eu não quero. Tá doido? Um filho já me dá uma dor de cabeça. 2, então, o moleque começa a brigar. Família que tem muita gente, é bom que a família é grande, mas é uma confusão, é gente falando, é moleque gritando, é um catarrento com catarro aqui, você não quer pegar gripe, sai para lá, é moleque chorando, é ou não é? Quantos aqui tem família muito grande? Hoje em dia ninguém quer isso, mas naquele tempo as pessoas queriam, era prazeroso, era uma bênção, que todos queriam, uma bênção grandiosa. Não, vou ter muitos filhos. Sabe por quê? Porque eles buscavam muito por deixar o seu nome escrito, por glória. Essa que é a verdade. Antes, os homens iam para a guerra e batalha, eles preferiam morrer à espada do que se humilhar. Eu me rendo. Não. Eles preferiam morrer no meio de uma batalha, que morresse porque as pessoas iriam falar, aquele foi um grande guerreiro, e os seus filhos, a sua esposa, os seus pais, iriam ter prazer, orgulho do filho. Quantos estão entendendo isso? Então, isso era um motivo de prazer. Hoje não, o nosso motivo de prazer é dinheiro, é não passar por problema nenhum, é ter felicidade, é ter uma pizza de 12 pedaços, né, Mateus? O Mateus fez assim, ó. Só para ti, né, Mateus? Descobrir o teu esconderijo de pizza. Isso é a felicidade hoje em dia para nós. Mas esses homens era diferente. Então Deus já tinha abençoado ele. E a sua vida foi uma vida difícil, porque, irmãos, imagina, é o que nós vivemos hoje. Nós lemos a Bíblia, nós oramos e falamos com Deus, e ao ler a Bíblia a gente identifica que somos filhos de Deus, que Deus cuida de nós, que há promessas para nós, de cuidado, de suprimentos, são muitas promessas que a palavra de Deus diz a nosso respeito, amém, irmãos? Quantos querem essa promessa para a sua vida? Todos nós, ninguém é besta. Só que a nossa vida no dia a dia faz com que a gente tenha uma realidade, às vezes, um pouco diferente das promessas que recebemos, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque há um tempo, e é o tempo de Deus para que cada promessa se encaixe em nossa vida, para que cada coisa seja realizada em nossa vida. E aí está uma grande peneira,
Muitos não esperam, muitos não querem e muitos desistem da sua caminhada. Eu não recebi isso, eu não recebi aquilo, a minha vida tem sido de luta, a minha vida tem sido disso, daquilo outro. Eu vejo todos os meus amigos, eles estão curtindo, eles estão, sabe, eles saem, eles se alegram e tal, e eu estou aqui careta na igreja, não faço nada. Não posso fazer nada, meu cabelo me criticam, minha roupa me criticam, e aí você começa a viver no seu dia a dia no mundo, e começa a querer se igualar com o mundo. Irmãos, enquanto Jacó estava na casa de Labão, ele teve que trabalhar 7 anos, achando que receberia a sua esposa, que ele realmente queria, mas não foi isso que aconteceu com ele. Depois dos 7 anos, ele recebeu Lia. E teve que trabalhar mais 7 anos para receber Débora. E aí imagine só, ele estava ali como um funcionário do seu tio. Ele não tinha ainda muitas posses, ele tinha o básico necessário. Agora imagina alguém que recebeu uma promessa de ser alguém grande, poderoso, fecundo, com muitas posses, mas que na prática ele era alguém que era um escravo. Essa que é a verdade. Uma pessoa dessa desanima ou não, irmãos? Hein? Responde, galera. Desanima ou não? Qualquer pessoa. E por mais que ele fale que Deus estava com ele, realmente Deus estava, nós somos pessoas que somos limitados, e às vezes nós duvidamos, questionamos e falhamos. E esse é um caminho muito perigoso, porque pode fazer com que a gente abandone, com que a gente deixe a Deus, porque nós queríamos a promessa em tantos anos, em 3 anos, em 5 anos, e as coisas não acontecem ali. Deus começou a prosperar Jacó. O seu tio era talvez mais trambiqueiro do que ele, mas Deus estava com Jacó. E ele conseguiu começar a prosperar, mas tudo que ele tinha não era nada perto do que ele realmente iria receber. Tanto é que nós vamos ver isso daqui a pouco, que quando ele volta, que ele vai se encontrar com seu irmão, ele teme o seu irmão. Por quê? Porque de fato ele não tinha, apesar de ter algumas posses, mas ele não tinha um exército, ele não tinha tudo aquilo que foi prometido para ele. O seu irmão não estava submetido a ele, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Esaú foi até ele com 400 homens, e o que ele tinha? Ele tinha ele e a sua família, os seus empregados, tudo mais, mas que não eram um exército, não era nada disso. Ele estava ali temendo a morte, porque de fato a sua vida estava em risco, de fato a sua vida estava correndo um risco real e verdadeiro. Nesse período, muita coisa aconteceu na vida de Jacó, e por isso Deus chamou ele de volta a Betel. Alguém sabe me dizer o que significa Betel? Alguém sabe? É da mesma raiz de Belém. Belém é Beit Lehem, que significa casa do pão. Betel é Beit El, casa de Deus. Amém, irmãos? O que Deus estava falando com Jacó? Sobe para Betel. Chega de ficar aí. Está na hora de tu voltar para o lugar que tu tivestes experiência real comigo. Porque volte aqui no capítulo 28, Gênesis 28.
Vamos ler desde aqui para que você entenda aquilo que eu falei rapidamente, do versículo 1. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposas dentre a filha de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara para Padã Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e, além das mulheres que já possuía, tomou mulher de Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabiote. Aí olha aqui no versículo 10, presta atenção nisso. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! E é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha só, antes dele ir para a casa de Labão, foi isso que a gente leu. Ele parou lá, neste lugar que ele chamou de Betel, a casa de Deus. Ele deu este nome lá, a Betel. Ele parou neste lugar, e neste lugar ele teve uma visão, que tinha uma escada que ligava a terra ao mundo espiritual, o mundo físico ao mundo espiritual. E preste atenção, a palavra de Deus diz que os anjos subiam e desciam. Isso daqui indica que o que Deus estava fazendo com Jacó era um cuidado, que era para ele não se preocupar, que era para ele continuar uma caminhada firme com Deus, porque ele estava sendo cuidado com Deus. Existiam anjos que, na medida das suas necessidades, subiam, buscavam o que ele necessitava e descia, trazendo provisão. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso daqui? Para que Jacó nunca pensasse em abandonar a Deus, para que Jacó não precisasse agir com seu braço como lhe foi até então, mas para que a partir de agora Jacó entendesse quem era Deus e vivesse uma vida com Deus. Irmãos, eu sei que na tua caminhada você vai precisar
fazer as coisas desta terra. O próprio Jesus Cristo falou isso: eu não te peço, Pai, que tu os tire daqui. Foi pedido de Jesus Cristo que a gente vivesse aqui, mas a gente tem que viver nesta terra como imagem e semelhança de Jesus Cristo. O que não quer dizer que você, como muitos acreditam, eu não posso ter dinheiro, não posso ter isso, não posso ter aquilo, porque senão não serei crente, senão vou me corromper. Não. Você tem que ter uma mentalidade que tudo que Deus te der tem que estar submetido ao propósito dele na sua vida. Amém, irmãos? Se Deus te der posses, é porque essas posses têm que servir a Deus, a esse propósito na sua vida. Quando Deus dá posses, por exemplo, a alguém, tem gente que ganha a casa abençoada, mas não disponibiliza a sua casa para receber pessoas, para ouvir a palavra, para ser um ponto de encontro, uma célula, sei lá, alguma coisa. Por quê? Porque ele está tão ligado à coisa terrena, que ele acha que se ele fizer isso, vai atrapalhar, vai ser algo... Irmãos, nós entendemos isso na nossa casa. A nossa casa sempre recebe pessoas, é um ponto de apoio, sempre foi assim. Por quê? Porque nós sabemos que se Deus nos deu algo, é para estar a serviço dEle. E preste atenção nisso, quando você age dessa forma, Deus te dá provisão, você nunca vai ficar sem um teto, porque Deus sabe que todo o teto que Ele te der, vai estar a serviço dEle, amém, irmãos? A mesma coisa ter um veículo, tem gente que Deus dá carro, dá moto e tal, mas a pessoa está tão obcecada por aquilo, eu não vou pegar fulano de tal para ir para a igreja, vai sujar meu carro na lama, vai quebrar, vai fazer isso, aquilo outro, sabe o que acontece? Essa pessoa perde aquilo, porque ela está obcecada por aquilo, mas quando Deus dá isso e você põe a serviço do seu propósito, meu irmão, Deus te dá te dá dois, te dá mais, porque Ele sabe que teu coração não será roubado por isso. Amém, irmãos? Mas o que está acontecendo é isso? Não, infelizmente não. Nós estamos tão obcecados pelas coisas terrenas que estamos esquecendo do propósito de Deus em nossa vida. E estamos ficando cada dia mais parecido com o mundo e querendo mais e mais e mais. Para quê? Para engrandecer o nosso nome. E isso tem feito de nós pessoas que têm fugido da origem, do que realmente Deus quer de nós. Sabe, irmãos, eu tenho plena convicção que muitos aqui Deus está chamando de volta para a casa dele, para Betel. E essa casa dele é tanto a casa física, é tanto a igreja do Senhor, como também a tua vida íntima com ele. Tem muitas pessoas que começaram a ter uma vida qualquer com Deus, como eu falei, como simplesmente um religioso que só diz que tem uma religião, mas deixaram de realmente ter uma vida profunda, real e de intimidade com Deus, da qual Deus anseia por isso. Deus te quer, Deus te aguarda neste lugar, Ele te espera nesse lugar, que talvez você não está mais dando o mínimo. Sabe, põe a tua mente, eu falo isso por mim também, porque todos nós temos que fazer isso. Põe a tua mente para imaginar o que tem sido o motivo da tua busca a Deus. O que tem sido? Será que é só as tuas necessidades? Quantas vezes você chegou ultimamente na presença de Deus para não pedir nada, simplesmente para agradecer pelo respirar, para honrar louvores a Ele, para dizer o quanto Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você, na verdade, ultimamente quer estar simplesmente na presença dEle, sentindo Ele? Talvez isso tenha sido roubado de nós, porque nós estamos olhando a Deus como simplesmente somente o nosso supridor, como aquele que tem coisas para nos dar. E sim, irmãos, Ele tem, Ele é nosso Pai e Ele quer o nosso bem, amém, irmãos? Quantos aqui já é pai e mãe? Quantos aqui? São bem poucos, né?
Quantos já tem filho acima da casa dos 10 anos? Só uma jovem ali. Mas você vai passar por isso. A maioria aqui é somente filho. E geralmente a gente olha o nosso pai como supridor. Quando a gente quer algo, o que a gente faz? Pai, mãe, estou precisando disso. Eu sei que tem muitos que estão numa situação que não tem pai, não tem mãe, mas sempre tem alguém que auxilia. Mas a gente olha essas pessoas que são os nossos auxílios como supridor. Me dá aí, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. E nós estamos vivendo nessa geração que busca somente isso, um supridor. Mas, se você se colocar no lugar do seu pai, será que é só esse o papel dele? Será que ele também não quer que você o reconheça, que você o abrace, que você o diga quanto ele é importante, o quanto a tua mãe é importante? Será que ele não quer também ser afagado e não só dar o afago? Você já parou para pensar nisso? Você já se sentiu bem fazendo isso? A gente faz isso geralmente no dia do aniversário. É por isso que você dificilmente vai ver eu comemorando o aniversário. Eu sempre falo isso para a mamãe. Falo, mãe, eu não comemoro aniversário, não é por nada. Eu sou grato a Deus todos os dias. Não só pelo meu aniversário, mas todos os dias eu agradeço a Deus. Mas é porque no dia do aniversário é muito fácil as pessoas virem e darem um tapinha na costa. Ai, meu pastor, meu isso, meu aquilo, te amo e tal. E bota no pedestal, né? Mas no dia a dia é que nós demonstramos o que amamos ou o que não amamos. É no dia a dia. E será que no dia a dia você tem tido, por exemplo, uma vida com Deus assim, demonstrando a Deus que você o ama, que você o exalta? Ou você leva uma vida no dia a dia com Deus só pedindo e pedindo e pedindo e vendo Ele só como esse supridor que Ele é? Isso é algo que nós temos que analisar, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós tivermos um relacionamento com Deus só embasado em que Ele pode nos dar, nós não seremos amigos dEle. E se nós não formos amigos de Deus, mais cedo ou mais tarde, preste atenção nisso, mais cedo ou mais tarde, nós iremos fugir, sair fora. Nós iremos abandonar o caminho. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer pedidos que Ele não vai nos dar. E quando Ele não nos der, nós vamos dizer, para que nós queremos esse Deus que não me dá o que eu quero? Quantos estão entendendo isso? Entenda, irmãos. Deus quer que nós voltemos a esse lugar, ao lugar da aliança. E é justamente o lugar onde sim, onde tem as bênçãos, onde nós seremos abençoados, mas seremos no tempo de Deus, da forma de Deus, e para fazer e pôr em prática o propósito de Deus em nossas vidas. E Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para essas coisas. Não deixe o dia a dia. Eu sei que vocês precisam ir para o colégio, eu sei que vocês precisam estudar, eu sei que vocês precisam trabalhar. Muitos aqui queriam estar aqui, mas está de serviço hoje, não pode estar. Eu sei que existe nosso compromisso do dia a dia, mas não deixe que nenhuma dessas coisas te afaste de Deus. Porque vai chegar o dia em que você vai estar no fundo do poço e vai clamar novamente para ter aquela vida com Deus. E isso é terrível. Não deixe o mundo roubar o teu coração. Não deixe o mundo roubar as coisas que Deus te entregou. Nada é melhor, nada é maior do que o nosso Deus e do que os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Nada é mais satisfatório do que você cumprir aquilo que você nasceu para fazer. Mas o que eu nasci para fazer, pastor? Essa é a tua jornada. Não sou eu que vou dizer, é a tua jornada. Você vai identificar aquilo que Deus escolheu.
certamente é fazer a vontade dele, e aí ele vai te colocar em um trabalho onde você possa fazer isso, ele vai te colocar sonhos dos quais você vai poder, pôr em prática isso, em todas as áreas. Eu não sei o que queima no teu coração, eu quero ser médico, eu quero ser eletricista, eu quero ser engenheiro, eu quero ser isso, aquilo, outro, em todas as áreas, você tem como você servir a Deus, com aquilo que Deus te dá, de sabedoria e de entendimento. Em todos os lugares, você pode pregar o Evangelho, em todos os lugares você pode ajudar pessoas, em todos os lugares você pode ser corpo de Cristo. Quantos estão entendendo isso? E fazer o serviço do cabeça, que é Jesus Cristo, em todos os lugares. Mas como eu disse, o mundo nos encegueirou tanto, que a gente está no mesmo processo mundano. A gente quer esses trabalhos somente para ganhar dinheiro, somente para resolver nossas vidas, somente para fazer as nossas coisas, e estamos esquecendo do propósito de Deus. E é por isso que mesmo dentro da igreja, tem muitas pessoas que continuam com um vazio. É por isso que mesmo dentro da igreja, antes era incomum, antes todo mundo chegava se sentindo completo, hoje em dia é comum ver pessoas dizendo, mas eu continuo com aquele vazio. Sabe por quê? Porque você continua procurando solução para a sua vida simplesmente terrena. Você não está querendo ser completo em Cristo. Você não deixou de buscar isso. Você está procurando a igreja para conquistar coisas. E você vai se frustrar, se o seu objetivo é somente esse. Volto a falar, Deus pode nos dar tudo o que precisamos aqui, na verdade Ele quer. Na verdade Ele quer, Deus não é um Deus mau que quer nos fazer mal, não. De acordo com a luz que a gente tem, com a sabedoria que a gente tem, a gente vai desenvolvendo. Ele quer fazer isso, mas com um propósito. E do jeito que estamos fazendo, nós estamos excluindo Deus. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas Deus é um Deus amoroso, misericordioso, e que fala conosco, e que assim como disse para Jacó, ele disse, olha, volta para Betel. Mas nós lemos, ele falou, olha, volta para Betel, mas abandona todos os ídolos de quem está contigo. Muda a veste deles, sabe por quê, irmãos? Porque essa galera, eles eram de outra cultura, eram um povo pagão, eles eram de fato um povo pagão. As vestes deles eram de adoração a deuses estranhos, a deuses pagãos. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, olha, manda ele tirar os brincos, essas roupas, porque eles andavam como pessoas que estavam em oferenda aos seus deuses, amém? Então Deus falou, olha, tira essas vestes, troca, pega os deuses deles e joga fora, porque por mais que o próprio Jacó não fizesse, mas ele permitia isso. Ele não queria se indispor com as pessoas que ele tinha, agora fazia parte dele. Mas Deus disse, olha, volta para minha casa, eu não te escolhi para ser qualquer um, para levar qualquer vida. Eu te escolhi para tu ser, para tu levar o nome do meu povo. Imagina só, Deus escolheu Jacó para levar o nome, para ser Israel. Essa foi a escolha de Deus para Jacó, mas ele estava levando uma vida qualquer, então Deus disse, volta para Betel, volta para a casa de Deus, tira tudo que não vem de mim, que não é de mim, tira todas essas coisas. E o que Jacó fez? Obedeceu. Sabe por quê, irmãos? Porque Jacó já tinha levado muita taca, muita surra em sua caminhada, e por isso ele disse, o melhor realmente
é obedecer, porque eu quero viver as promessas que Deus tem para mim. E então, depois que ele fez isso, a palavra de Deus, nós lemos isso, disse que os povos circunvizinhos do qual eles estavam caminhando ficaram com temor. Eles não eram um exército, eles não eram nada disso, mas eles ficavam atemorizados, porque eles sabiam que Deus estava com ele. O seu irmão viu, né, antes, né, quando ele lutou com Deus e Deus mudou o nome dele, mas ele ainda estava sendo chamado de Jacó. Mas aquele episódio aconteceu para que seu irmão, para que Esaú, ao invés de querer matá-lo, tivesse misericórdia e amor por ele. Sabe, todos os processos Deus estava com Jacó. Só que é igual nós, irmãos, a gente está vivendo uma vida, por mais que a gente, muitos de vocês ainda não tenham entendido, mas Deus tem tido misericórdia, esperando o tempo de que você realmente mude a chave da sua vida. Sabe, dê um start em uma aliança real com Ele, para que Ele possa estar 100% junto com você. Ele tem te protegido, Ele tem te guardado, mas Ele quer um relacionamento muito mais estreito, para que Ele te encaixe realmente no sonho dEle. Da mesma forma que Ele fez com Jacó, até que isso aconteceu, e Jacó expulsou tudo que não era de Deus, e então Deus chegou: agora sim, tu vais receber a descendência que eu te prometi, o teu nome será Israel. Alguém sabe o que significa Israel? Hein? Não, tá na Bíblia, né? Israel significa, como é teu nome, Israel? O que significa, Israel, teu nome? Nem tu sabe o que significa. A gente fala muito príncipe de Deus, né? Mas, na verdade, literalmente, Israel significa aquele que lutou com Deus. Porque ele batalhou. Inclusive, ele mesmo falou: eu lutei face a face com Deus. Ele passou daquele que segura, que é o usurpador, aquele que vence pela sua força, para ser aquele que vence agora com Deus. Quantos entenderam isso? Ao invés de somente lutar com os seus conhecimentos, com seus braços, agora ele tem Deus para lhe auxiliar e juntamente com ele trabalhar junto e vencer. Abandonou tudo. É isso que precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Abandonar as coisas que têm nos prendido, que têm nos tirado. Vou contar rapidamente, irmãos, alguns conhecem aqui, mas eu vou rapidamente contar que 11 horas é a pregação da apóstola Suzana, já são 10h30. Mas bem rápido eu vou contar algo aqui para vocês. Eu, assim como muitos de vocês, praticamente eu nasci no lar cristão. Eu, com 2 anos de idade, o apóstolo Eli aceitou a Jesus Cristo e depois ganhou a mamãe, e toda a nossa família veio. Então, eu com 5 anos, 6 anos de idade, na garagem de casa, a gente reunia, lá na 14 de abril, e tem fotos minhas, né? Nesse tempo, a foto era aquela que explodia, bah! Aí sai, brincadeira. Era uma máquina aqui, outra ali. Era raro ter foto, né? Celular não era nem imaginação. Me lembro que o primeiro celular era aqueles Motorola, o Nokia, que era, olha, um tijolão. O papai tinha um, quando caía no chão, quebrava o chão, mas não quebrava o celular. E não tinha negócio de foto, ele prestava para uma coisa. Adivinha o que era? Ligar. Hoje em dia, a única coisa que não serve o celular é para isso. Ninguém quase usa. Quando ligam para ti, meu Deus, manda mensagem no WhatsApp, não me liga. Ou será que só eu que sou assim? Não liga, manda mensagem. Né? Era assim. Então, tem uma foto que a gente sempre eu cantava, com 6 anos de idade. Domínio e poder pertencem a Jesus.
Ia começar o culto, o papai me colocava para cantar. E eu fui criado nesse ambiente. Só que aí eu tinha que estudar, tinha que ir para o colégio, assim como você. E lá no colégio, os meus amigos falavam as coisas. As meninas, os meninos falavam as coisas e começou a surgir curiosidade. Mas o que é isso que eles estão falando? Que parada é essa, né? Que negócio é esse? Eu via que eles se vestiam diferente, andavam diferente, falavam diferente do que eu e os meus amigos da igreja. E aquilo começou a surgir curiosidade. E ao invés de eu buscar ajuda para conversar, não, eu fui internalizando aquilo. Não, se eu falar, meu pai vai brigar, minha mãe vai brigar, todo mundo vai brigar, e eu não vou conseguir descobrir. Obrigado, pastor Denis, muito obrigado. Eu não vou descobrir o que é isso. E aí eu fui deixando, pouco a pouco, entrar, até que chegou os dias em que a curiosidade se tornou grande. Quando eu vi, eu estava, mas o que é isso? Tal. Quando eu vi, comecei no nosso tempo, como eu disse, não tinha celular. Então a molecada pegava do pai, da mãe, porque naquele tempo era mais rigoroso, não podia mais, pegava revistas de pornografia, né, de mulher pelada, e aí peguei, olhei, comecei a ter curiosidade, e aí comecei, tinha assim, 14, 15 anos de idade já, 12, por aí, e comecei a ver essas coisas, começou a me despertar. Quando eu vi, eu estava conversando com os meus amigos, como é a festa, como é isso, como é aquilo, outro. Irmãos, o que aconteceu comigo? Eu me desviei, porque as coisas do mundo estavam muito maior do que as coisas de Deus. E eu era alguém que tocava na igreja, inclusive no 40 horas, no caso, que agora está lá no Icuí, mas era no 40 horas, tocava, ia evangelizar, estava sempre lá. Me lembro que a Marilena era uma que andava com a gente ia evangelizar em muitos lugares e ia, mas eu fui deixando as coisas do mundo entrar e começar a competir no meu coração com as coisas de Deus. E aí eu parei de orar, parei de ler minha Bíblia, parei de ter vontade de evangelizar, parei de ter vontade de estar indo para a igreja. Quando eu vi, eu estava desviado. E aí, quando eu me encontrei neste lugar, parecia legal, era tudo novo. Pegava uma mulher, namorava, tomava uma e comecei a ir para a festa, aquela novidade, tudo legal. Quando eu vi, experimenta isso aqui, fumo um baseado, cheira isso daqui, cheirei o pó. Quando eu vi, eu estava totalmente metido ali no mundo, bebendo, e é tudo sempre para o homem, né? Sempre pela mesma desculpa. Qual é a desculpa? Mulher. Vai, pega a mulher, fuma uma, cheira, bebe e fica nessa. E aquilo parecia muito legal, muito gostoso, muito saboroso, porque era tudo novidade. Mas aí a gente nem percebe, começa a isso a virar um vício em nós. A festa se torna um vício, a prostituição se torna um vício, a bebida se torna, o álcool, no pó se torna, e a gente começa a ficar naquilo. Chega o final de semana, aí quando vê já não é mais no final de semana. Não, na quarta-feira rola, na terça-feira rola, e a gente começa, e parece legal. E nesse tempo eu trabalhava em uma empresa, ganhava bem, e todo o meu dinheiro, para um jovem, irmão, de 18 anos de idade, todo o meu dinheiro, que era para eu estar construindo as minhas coisas, colocando o plano de Deus, os sonhos que eu tinha em prática, eu estourava. Né? No meu tempo não tinha isso, mas hoje é a frase que tem aí, né, de um cantor: viver é diferente de estar vivo, né? E todo mundo vai na corda, meu irmão, bora viver, né? No meu tempo era o carpe diem, né? Viva
a vida como se não tivesse amanhã, e tal. Aí vinham essas teses aí na nossa cabeça, e os anos foram passando, e até que eu me encontrei muito doente, muito adoecido, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, aqueles amigos que eu tinha não estavam mais comigo, não estavam mais, por quê? Porque agora eu estava internado no hospital, ninguém foi me visitar, ninguém queria saber como eu estava. Eu olhei para o lado, vi a minha mãe e a minha esposa, a pastora Aline, que estava pregando agora há pouco. Eram as únicas pessoas que estavam comigo e que ficaram comigo nesse processo. Lógico, os meus familiares iam visitar, mas eram as duas que encararam. E aí eu comecei a entender, e aquela curiosidade toda foi posta em xeque agora na minha cabeça. Que me adianta? Toda essa loucura que eu fiz me trouxe para uma cama de hospital. Tudo aquilo, cadê os meus amigos? Cadê? E na verdade quem estava comigo era minha mãe e minha esposa. Minha mãe orando e eu pedindo para ela: mãe, eu quero morrer, não quero mais viver, eu não aguento mais. É assim que as coisas funcionam. Sabe, talvez você esteja curioso, achando que vai ser legal e que você vai começar a experimentar e a tua carne vai ficar, entre aspas, satisfeita naquele momento, e você vai começar a se afundar, e Deus te livre. Irmãos, para mim, eu tive a misericórdia e a chance e eu agarrei. Mas muitos têm misericórdia e a chance, não agarram e acabam morrendo sem Deus e não tendo mais a oportunidade. Hoje, dia 1º de setembro, eu faço 42 anos. Com a cabeça que eu tenho, eu não cometeria os erros que eu cometi. Eu iria ter muito mais posses com o dinheiro que eu ganhava, porque não iria por fora. Eu iria poder, ter muito mais coisas e feito muito mais coisas, das quais eu fiquei paralisado, porque eu estava mais preocupado em satisfazer a minha carne e as coisas do mundo, do que realmente a missão que eu tenho nesta terra. Deixa eu te falar, nossa visão está olhando para o terreno, como se a nossa existência fosse viver é diferente de estar vivo, Só se vive uma vez, é uma coisa que todo mundo fala, como se isso fosse uma verdade, como se realmente a nossa existência estivesse ligado a esses 80, 90, muito lá 100 anos que vamos viver aqui. Mas na verdade, irmãos, essa carne vai desaparecer, vai ficar, mas a nossa alma é eterna. E nós devemos passar essa vida vivendo as coisas boas que Deus nos proporciona e vivendo também as ruins que essa terra proporciona, mas com o único objetivo de, no final, recebermos a eternidade para estarmos com Ele. Quantos entendem isso? Não deixe nunca o inimigo tirar a tua fé nos princípios eternos. Muitos de vocês não acreditam mais em diabo, não acreditam mais em céu, em inferno. Muitos de vocês acham que tudo é obra do acaso. Muitos de vocês deixaram de crer no mundo espiritual. Isso é algo que muitas pessoas nem se tocam, mas nessa geração em que vivemos, as coisas espirituais estão esquecidas. É somente o imanente, o dessa terra, o terreno, o transcendente, o espiritual. As pessoas não estão mais acreditando. Só que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Assim como nós estamos vivendo aqui no mundo físico, eu estou vendo esse jovem, como é teu nome?
Tel, assim como eu estou vendo o Tel, no mundo espiritual nós estamos cercados de anjos nos protegendo, mas também de anjos do inimigo querendo nos destruir. E aquele a quem nós alimentarmos é que vai tomar o poder e o governo da nossa vida. Ou seremos Cristo nessa terra, ou seremos cavalo do cão. Que mesmo na macumba se chama assim. Fulano de tal é cavalo de tal. Quantos já ouviram falar isso? É cavalo. Preste atenção nisso. A proposta de Cristo é bem melhor, porque a proposta dele é de sermos Ele, como Ele é. E a proposta do inimigo é de sermos cavalo dele. Eu sei que você vai ter curiosidade do mundo, mas que você amortize essa curiosidade, que você elimine isso e se encha de Deus, porque você só vai vencer isso se você se encher de Deus, ter novamente aquela oração sincera que você já teve um dia, ter novamente vontade de ser instruído por Deus, de ler a palavra, ter novamente zelo pela igreja, como você já teve um dia, vontade de dançar, vontade de ajudar no que está acontecendo, vontade de evangelizar, de ganhar uma alma. E uma coisa que essa geração esqueceu, mas que é a prática dos verdadeiros vencedores: obedecer. Obedecer à voz de Deus. Ninguém mais hoje quer obedecer. Nós queremos obedecer a nossa vontade. Só que a nossa vontade, o nosso coração, a palavra de Deus diz que é enganoso. Que você possa, preste atenção nisso, gente, que você possa buscar a Deus, porque desviar é a coisa mais fácil que tem, mas voltar não é tão simples assim. Volte para Deus, volte para a casa de Deus, enquanto Ele está te chamando e você está ouvindo sua voz. Faça como Jacó, quando ele falou, volta a Betel. Ele abandonou os deuses. Nós temos muitos deuses em nosso coração, que nós achamos que deuses é só os santinhos que estão espalhados pela igreja. Não, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus se torna um Deus na nossa vida, tudo. Dinheiro, diversão, celular, amizades, pessoas, tudo que colocamos no lugar de Deus se torna um Deus. E a melhor coisa que temos a fazer é deixar as pessoas, as coisas em segundo plano e Deus em primeiro, porque quando Deus estiver em primeiro, nós vamos saber cuidar das pessoas como nós cuidamos a nós mesmos. Quantos entenderam isso? Quantos conseguiram entender isso daqui? Sabe que nessa manhã o Espírito Santo de Deus tenha falado no teu coração. Antes de terminar, eu queria cantar uma música com vocês, pedir para os músicos virem aqui. Vocês venham aqui na frente, por favor. Venham aqui. Vamos buscar a Deus. Ainda temos 14 minutos antes de vocês irem merendar. Venha aqui à frente, não fique no seu lugar, venha aqui, vamos orar a Deus, vamos clamar.